ouvintes desse programa tão conceituado que é o Microfone Aberto. Em nome da Sanesul, queremos estar expressando a nossa gratidão pela oportunidade de fazer alguns esclarecimentos com relação ao transtorno provocado no decorrer dessa semana. Falando do problema, está 100% resolvido já, Márcio? O problema já está superado, né? O que aconteceu? A adutora do Rio Dourados, inclusive pela primeira vez na história, né, nós tivemos a manutenção nessa adutora. E tudo foi programado, né? Nós avisamos com 5 dias de antecedência, fizemos o deslocamento da rede para permitir a obra de acesso à empresa Impasa. Infelizmente, após o conserto, na questão, né, do ar que tinha na rede, ar e água não ficam dentro da rede, ou fica um ou fica outro. Nesse expulsar o ar da rede, acabou rompendo. Né, a adutora. É uma pressão de 200 MCA, ou seja, de forma didática, né, seria verticalmente, numa tubulação de 500 milímetros, você ter uma força de 200 metros, para ver o tamanho da pressão. E nós escoramos com 7 toneladas, né, um bloco de 7 toneladas, ele foi removido. Então, para a gente entender um pouquinho, a adutora, ela tinha um trajeto, ela tinha um percurso, digamos assim, que é uma grande tubulação. Foi necessário mudar esse trajeto para que fizesse adequação do acesso à Impasa. Porque são 500 carretas por dia que entra e sai. Muito então, peso, né? É uma exigência do DENIT que a Impasa fizesse o acesso. Mas a nossa rede estava abaixo e a gente teve que deslocar, né? Então, foi essa a razão do rompimento da adutora. E o Rio Dourados, ele é responsável por 45% do abastecimento da cidade. Então promoveu, porque nós perdemos o tempo de execução, tínhamos planejado isso para 6 horas e acabamos levando 48 horas. Então os nossos reservatórios secaram e parte da cidade de Dourados, 45%, ficaram aí sem o abastecimento. Por todos os esforços que foram feitos, na grande mobilização que fizemos, infelizmente, né, são transtornos, e quem trabalha com produto essencial, como é o caso da água, né, a gente quando falta água, a gente sabe o que complica, né? Com certeza, né? A gente passou por 2 dias aí de muito sufoco, de muitas explicações, mas nossas equipes foram aguerridas, foram focadas no sentido de resolver o problema. O Madison, a título de informação, você disse que 45% da cidade é abastecida com a água do Rio Dourados. E o restante, os outros 55%? O restante são poços, né? Nós temos poços super profundos que fazem a captação da água do aquífero Guarani. Nós temos poços aqui que produzem 360 mil litros de água por hora, né? Então nós temos uma bateria de poços suficiente para aguentar 55% da cidade. Do ponto de vista de planejamento, a tendência no médio e longo prazo é ir aumentando os postos e diminuindo a dependência do rio, ou não? É natural continuar extraindo a água do Rio Dourados? Por política da empresa, nós pretendemos manter o sistema sempre misto. Porque, veja bem, se nós tivéssemos hoje uma captação onde a cidade tivesse uma dependência do Rio Dourado de 70%, 80%, isso... o caos que foi provocado seria bem maior. Então, é pertinente a gente manter, dentro de um plano estratégico, o sistema misto, poço e rio. Para não ficar dependente só de um ou de outro. Isso, porque hoje nós vivemos as questões preocupantes, previsíveis, né, que a ciência nos alerta, que é a diminuição dos níveis dos lençóis. E isso não somente os superficiais, como é o caso dos rios, mas também os subterrâneos. A gente vem perdendo nível de água, que é aquilo que a ciência já alerta o mundo todo sobre a questão do impacto ambiental, né? Então, nós vivemos um alerta agora em 2024 muito sério de perda de níveis, principalmente do Rio Paraguai, mas a Sanesul conseguiu superar tudo isso. Mas não é a realidade, né, de boa parte das cidades brasileiras. São Paulo, por exemplo, não existe esse negócio de você abrir a torneira e ter água de forma constante. O tempo todo. Né, o tempo todo. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná,
já estão vivendo muito essa questão da insegurança hídrica. Não é o caso de Dourados. Dourados nós temos segurança plena, nós temos água. É isso que tem que ficar bem claro. O que aconteceu ontem foi algo operacional. O que aconteceu no decorrer dessa semana foi algo operacional. Um problema, mas não a falta do mineral, a falta d'água. E só para a gente encerrar, você citou um tema importante aí, que é a questão de ter água o tempo todo. Eu lembro, fiz dezenas de reportagens sobre isso no passado, sobre a questão do racionamento, da dificuldade em abastecer. Hoje, a estrutura que nós temos. E eu também anunciei aqui um tempo atrás um investimento, mais um investimento para novos ramais. Isso também é para fortalecer a rede? Com certeza, né? A Sanesul tem uma política constante de investimentos. Nós fazemos investimentos aqui em Dourados nos últimos 2 anos, entre aquilo que está executado, em execução, é executar algo em torno de 180 milhões. Então, sempre visando estruturar o sistema de saneamento. Às vezes reclamo que a Sanesul, porque a Sanesul é a empresa mais operante dentro do espaço urbano. É dessa forma que tem que ser. A gente tem que estar fazendo investimentos. Nós fizemos investimento de mais de 50 milhões com válvulas redutoras de pressão, para a gente não ter tantos rompimentos de rede. Então, nós tínhamos algo assim em torno de 400 vazamentos há 3 anos atrás. Depois que fizemos esses investimentos, a nossa média de vazamento por dia são 40. Então, é isso que temos que fazer. É de 400 para 40. Para 40. A média. Porque... E quando você tem menos problemas de pressão, quando você tem pressão de vazamento, aí você tem que o tal do arrebentar o asfalto. Isso. Cortar o asfalto. Isso, você tem que intervir muito na malha viária para garantir o abastecimento, né? Então, nós fizemos isso, colocamos válvula redutora de pressão, onde à noite elas atuam. Depois das 22 horas, você não tem consumo de água. Então essas válvulas elas se fecham e liberam água lá em torno de 5 horas da manhã para segurar essa pressão. Então, aí, Ginês, nós estamos concluindo e tudo é um aprendizado, né? Quando a gente fala da preocupação, do alerta da ciência, o que aconteceu aqui em Dourados nos chama muita atenção. Infelizmente, a sociedade não está preparada para viver uma inevitável escassez hídrica que deverá acontecer. Isso é previsão científica. Por que nós falamos isso? Nós temos 30% da população de Dourados que não tem reservatório, que não tem caixa d'água. E isso agrava o problema, né? Por quê? Porque é o passo que acaba na rua, acaba na sua casa. Imediatamente. Então nós aproveitamos essa oportunidade para dizer para as pessoas: façam a sua parte. Tenham a reservação adequada ou pelo menos tenham uma reservação mínima, porque 30% da cidade não ter caixa d'água é algo que, como eu disse, agrava esse tipo de situação. Fora isso, quando a gente fala em escassez hídrica, a gente vê que as pessoas não estão preparadas, porque tem uma cultura. Abriu a torneira, principalmente aqui em Dourados, abriu a torneira, tem água. Está acostumado. Está acostumado, né? A acessibilidade fácil, né? Então isso demonstra que nós não estamos preparados nem para um racionamento, que o racionamento seria água dia sim, dia não. Nós não estamos preparados. Então a gente tira lições disso e faz uma reflexão sobre isso, levando isso para os nossos consumidores, no sentido deles também fazerem a parte deles. Perfeito. Olha, informação importante. Segundo o Madison aqui da Sanesul, 30% das casas, ou seja, de cada 10 casas, 3 não tem um reservatório, não tem uma caixa d'água. Se tiver um problema de mais longo período, essas famílias ficam totalmente vulneráveis, passando por dificuldades por problema de falta de água. Então, cabe essa reflexão também diante desse problema que nós tivemos aqui e que, segundo o Madison, está 100% sanado, resolvido e a cidade abastecida. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do diretor comercial e de operações da Sanesul, o Madison Valente, aqui no microfone.